300 metros e subindo. Um 737 novo em folha decola durante uma tempestade intensa. Eles já deveriam estar aí. E depois, misteriosamente cai sobre a África Ocidental. Quem pilota esse tipo de aeronave tinha a mesma pergunta. O que houve? O que houve em Camarões? Os investigadores vasculham o local do acidente em busca de pistas. Atingiu o solo. Ali. Foi a cena de acidente mais chocante que eu já vi na minha vida. Ângulo de inclinação. Veja isto. Quando os investigadores revisam os dados do voo, Minha nossa! Estamos caindo! eles descobrem que houve uma luta por controle inexplicável na cabine de comando. Esquerda! Esquerda! Correção à esquerda! Quem é que voa assim? Mayday Desastres Aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Tempestade fatal. Em Douala, Camarões, o voo 507 da Kenya Airways está quase uma hora atrasado. Senhoras e senhores, esperaremos as condições climáticas melhorarem antes de decolarmos. Antes que os pilotos possam partir, uma tempestade forte precisa passar. Há 108 passageiros impacientes a bordo. Muitos precisam pegar conexões. O voo 507 começou em Abidjan no início do dia. Agora o seu destino é Nairobi, no Quênia. O 507 era um voo muito comum para a Kenya Airways, especialmente na última década. O tráfego da África Oriental para a África Ocidental aumentou, em parte porque há muito mais comércio acontecendo. O Boeing 737NG, recentemente adquirido pela Kenya Airways, é a mais nova geração de jatos comerciais bimotores. Foi a nova era da aviação na África, em que as companhias aéreas, e particularmente as maiores, investiram em aeronaves novas. O comandante Francis Wamwia está no comando do voo desta noite. Ele é um piloto experiente, com mais de 8.000 horas na cabine de comando. Andrew Kiuro é o seu copiloto. O jovem piloto ingressou na Kenya Airways há 1 ano. Vamos ver o que essa tempestade está fazendo. Os pilotos usam o radar meteorológico de bordo do 737 para monitorar a tempestade. Parece que pode haver um jeito de contorná-la. Agora que a tempestade se afastou do final da pista, o comandante Wamwia acredita que pode passar por ela. É bem comum o clima atrasar voos na África por sua severidade. Então, nesse aspecto, não é surpresa os pilotos encontrarem esse tipo de clima a essa hora da noite. Torre, Kenya 507. Parece que o tempo melhorou um pouco. Solicito inicialização. Certo, 507. Inicialização aprovada. Lista de verificação de inicialização. Rápido, por favor. Geradores ligados. Poucos minutos antes da meia-noite, o voo 507 finalmente está pronto para a decolagem. Pronto. Solicite autorização para taxiar. Kenya 507, solicitação para taxiar. Taxi na pista 12, Kenya 507. Pista para taxiar 12. Kenya 507. Ligue os limpadores. Direita livre. A tripulação taxia até a pista. Há um avião à frente deles, o voo 287 da Royal Air Maroc.
Royal Air Maroc 287, em posição. Pista 12. Atualização meteorológica, por favor. Visibilidade 800 metros. Pouco vento, chuva, tempestades moderadas. Tudo bem. 287, liberado para decolagem. O voo da Royal Air Maroc parte sem incidentes. Espere até nos alinharmos. Certo, mas... normalmente, as coisas acontecem rápido. Tudo bem. Tente acompanhar. O comandante Wamwea verifica as condições meteorológicas novamente. Vamos dar uma olhada. E confirma a rota em torno da célula de tempestade. Torre, Quênia 507. Após partida, gostaríamos de manter o rumo Ligeiramente à esquerda da pista, devido ao clima à frente. À direita. Desculpe, ligeiramente à direita. Logo após a decolagem do avião, o plano era fazer uma curva para a direita, evitando as células climáticas mais ativas que eles podiam ver no radar meteorológico. Aprovado. Tudo bem. Está feito. Senhoras e senhores, verifiquem se o cinto de segurança está afivelado para a decolagem. Tripulação aos seus assentos. Certo. Empuxo de decolagem definido. Velocidade aumentando nos dois. Confere. 80 nós. Confere. V1. Rodar. Logo após a meia-noite, o voo 507 da Kenya Airways finalmente parte para Nairobi. Recolher trem. Recolhido. – 300 metros e subindo. Selecionar rumo. Selecionado. Confere. O 737 começa a virar à direita para evitar a tempestade. N1. Ok, comando. Então, devo permanecer nesse rumo? Sim. – 730 metros e subindo. Agora estamos entrando nela. Minha nossa! Bank angle, bank angle. De repente, o 737 faz um rolamento perigoso para a direita. Meu Deus! Bank angle, bank angle. O comandante luta para nivelar o avião, Bank angle, bank angle. mas ele continua inclinando cada vez mais para a direita. Bank angle, bank angle. Apesar dos esforços dos pilotos, eles continuam inclinando. Bank angle. Estamos caindo! Sim, estamos caindo! Esquerda! Esquerda! Bank angle. Correção à esquerda! Bank angle, bank angle. Cinco horas depois, o controlador em Douala está encerrando seu turno. Torre de Douala? Não que eu saiba. Eles deveriam estar aí agora. O voo 507 da Kenya Airways deveria ter pousado em Nairobi há 45 minutos, mas o avião ainda não chegou. Claro. E ninguém sequer sabe por onde começar a procurá-lo.
O voo 507 da Kenya Airways tinha previsão de pousar em Nairobi às 6h15, hora local. Mas ele nunca chegou. Pela manhã, as notícias do 737 desaparecido se espalharam. Famílias e amigos dos passageiros querem saber onde estão os seus entes queridos. Engelbert Zoa Etundi trabalhou para a Autoridade de Aviação Civil de Camarões. Quando eu soube que uma aeronave estava sumida, eu presumi imediatamente que teríamos uma catástrofe em nossas mãos. 2 dias depois, equipes de busca finalmente localizam os destroços do Kenya 507. Está a quase 6 quilômetros a sudeste do aeroporto de Douala. O 737 caiu em um manguezal e está submerso em lama e água. Não há sobreviventes. Como nação, nós estamos unidos na dor junto com os outros 26. É um encerramento trágico nas buscas. Os amigos e as famílias das vítimas estão exigindo respostas do governo camaronês. Mas o governo tem um problema. Tragédia. Camarões não tinha uma agência de investigações de acidentes aéreos. Investigadores de vários países se reúnem em Camarões. Já que o Boeing 737 é fabricado nos Estados Unidos, Dennis Jones, da NTSB, a Agência Nacional Americana de Segurança nos Transportes, participa da investigação. O fato de ser um avião bem novo na época surpreendeu bastante, mas em todo o mundo, quem pilota esse tipo de aeronave tinha a mesma pergunta: o que houve? O que houve? O que houve em Camarões? É tudo da cauda. Parece que todo o resto está lá dentro. Eu vi muitos detritos da seção de cauda. Não conseguimos ver os destroços em si porque estávamos em um pântano e isso foi outro desafio em todo o processo. Um consultor técnico da Boeing, Mark Smith, também se junta à equipe de investigadores. Foi a cena de acidente mais chocante que eu já vi na minha carreira na Boeing. Estávamos lá perplexos com a devastação e a destruição. Então, como equipe, precisávamos descobrir o que houve e onde estavam as peças. Uma prova importante é rapidamente encontrada: o gravador de dados de voo do 737. Bom, até que está bom, considerando, né? O gravador é enviado à Comissão de Segurança dos Transportes do Canadá para extrair os dados. Enquanto as equipes continuam procurando o gravador de voz da cabine, os investigadores tentam determinar a causa da queda do avião logo depois da decolagem. O aeroporto fica só a 6 quilômetros de distância. Não podem ter ficado no ar mais de 2 minutos. Nós realmente não fazíamos ideia. Você procura explicações. Começamos a fazer uma extensa documentação nessa investigação para tentar ter uma ideia de como isso afetou o terreno. A disposição dos destroços revela aos investigadores como o avião estava voando na hora do impacto. Totalmente destruído. Ainda não achamos a maior parte. Parece que ele desceu rapidamente. Quando você tem um impacto de alta velocidade como esse, com o nariz para baixo, geralmente ocorre uma enorme fragmentação da aeronave. Na verdade, o que tentávamos fazer, se possível, era estimar um ângulo e talvez até uma velocidade de impacto para tentar ter uma ideia do que houve, porque nós ainda não tínhamos os dados do gravador.
Qual é a profundidade daqui? Mais de 5 metros. Bem, definitivamente caiu de nariz. E com força. Então, foi algum tipo de perda de controle? Era isso que passava pela minha mente. Enquanto esperam pelos dados do voo, os investigadores recorrem ao controlador de plantão naquela noite para ajudar a preencher algumas lacunas. O que pode me dizer sobre aquela noite? A primeira coisa é que eles atrasaram a decolagem. Sério? Por quê? Havia uma tempestade vinda do leste. Torre 507. Vamos esperar a tempestade passar. Cancelando a inicialização. Entendido, 507. Cancelando a inicialização. A tempestade pode durar a noite toda, mas a visibilidade deve melhorar. O avião estava na pista, carregado, pronto para partir, esperando o tempo melhorar, e então eles decolariam. Mas 20 minutos depois, eles decidem decolar. Por quê? O tempo melhorou um pouco, e iam tentar contornar a tempestade. Torre, Quênia 507. Parece que o clima melhorou um pouco. Solicitando inicialização. Ok, 507. Inicialização aprovada. O controlador explica como a tripulação planejava voar à direita da tempestade. Seria possível que a tripulação tivesse julgado mal o tamanho e a força da tempestade? O investigador Bill Bramble, da NTSB, também se junta à equipe. Eles tinham uma célula a 13 quilômetros do final da pista. Então a tripulação estava usando seu próprio radar para decidir como contornar aquela célula. Este é o boletim meteorológico daquela noite. Trovoadas e chuvas sobre o aeroporto com ventos de até 37 km por hora. Mas estava começando a melhorar. Os investigadores se perguntam se o vento e a chuva ainda eram fortes o bastante para derrubar um 737. Ele pediu permissão para contornar a tempestade. Pela direita. Talvez a tempestade fosse bem pior do que ele pensava. O mau tempo atrasou vários voos. O KQ-507 foi um dos 4 voos atrasados em terra por cerca de 1 hora. Os investigadores precisam falar com outros pilotos que decolaram de Douala naquela noite. Qual era a intensidade da tempestade uma vez que eles estavam no ar? Vou falar com um dos pilotos amanhã. Os investigadores entrevistam um piloto que partiu imediatamente após o voo 507 da Kenya Airways. Eles precisam descobrir se ele teve alguma dificuldade para evitar a tempestade. As tripulações de voo contavam somente com os próprios sistemas de bordo para entender no que estavam entrando. Não houve assistência do controle de tráfego aéreo. Então, não houve nenhum problema? Nenhuma turbulência leve? Ele disse que o tempo estava bom depois que eles decolaram. Eles fizeram a mesma coisa também. Eles decolaram e viraram à direita para contornar a célula. Está bem. Obrigado por ter vindo. Os investigadores concluem que os pilotos poderiam ter contornado a tempestade em sua trajetória de voo. Depois de descartar o clima, a equipe se pergunta se houve um problema mecânico com o 737, que era novo em folha. Isso foi importante porque seria inédito na série 800. E se ocorre um acidente e o problema não é entendido imediatamente, é essencial chegar ao fundo da questão. Técnicos do Canadá conseguiram extrair os dados do gravador de voo. Vamos ver o que temos. Eles leram os dados. Altitude, velocidade do ar, ângulo de inclinação, atitude de arfagem, esse tipo de coisa. Depois dessas informações, você pode começar a ver o que realmente aconteceu. Quaisquer avisos de mau funcionamento durante o voo forneceriam uma pista importante. Pode ter havido algum tipo de problema mecânico repentino. Sem alertas.
eles não encontram sinais de falhas no sistema. Os dados nos mostraram que o avião estava se comportando como esperávamos. Era uma aeronave perfeitamente aeronavegável, não há dúvida sobre isso. Enquanto os investigadores continuam examinando os dados... Mas veja isto. Descobrem que, pouco depois de 1 minuto de voo, um tipo diferente de alerta disparou. Alerta de inclinação a uma altitude de 850 metros. Para os investigadores, esta é a primeira pista real sobre o que houve com o voo 507. Qualquer rolamento que exceda 35 graus é considerado extremo. Uma vez atingido esse ângulo, um aviso alerta os pilotos do perigo. Rodar. Quando os investigadores analisam os comandos inseridos pelo piloto após a decolagem, fazem uma descoberta crítica. Recolher trem. Recolhido. Ele estava virando à esquerda a partir do momento que deixaram o chão. Essa informação nos mostrou que logo após a decolagem, a aeronave começou a rolar um pouco para a direita e o piloto a corrigiu. E aí ele continua fazendo correções para a esquerda. Parece que está tentando manter o avião nivelado. Mas o que causou a rolagem lenta para a direita? Eu já sei. É a maneira como os flaps estão. Causaram uma ligeira rolagem para a direita. Aquela aeronave costumava rolar para a direita. Os flaps aumentam a sustentação de um avião em velocidades mais lentas. Nesse avião em particular, o flap esquerdo proporcionava um pouco mais de elevação do que o direito. É como dirigir pela estrada com o seu carro e apenas soltar o volante. Se eu fosse fazer isso, ele começaria a ir para a direita ou para a esquerda. Era assim que o avião estava, lento e naturalmente rolando para a direita. Essa descoberta explica por que o comandante manteve seu manche virado para a esquerda logo depois da decolagem. Bem, isso é estranho. Mas não explica um elemento ainda mais intrigante nos dados de voo. Veja isso. Os comandos do manche do comandante parecem parar. É como se ele simplesmente o soltasse. 6 graus para a direita e não há resposta. 11 graus, 15 graus, 20 graus, 30 graus e mesmo assim nada. Quando o ângulo de inclinação do avião se aproximou de 35 graus, nenhum piloto tomou medidas para interromper o rolamento cada vez mais perigoso. Bank angle. Bank angle. Comandante! Até que o alerta do ângulo de inclinação soasse. Bank angle. E então ele faz isto. Direita, esquerda. Direita de novo, esquerda de novo. Nos últimos momentos do voo, notamos um movimento irregular do manche. E aquele movimento não fazia sentido algum. Bank angle. Bank angle. Por 16 segundos após o alerta de ângulo de inclinação, a aeronave continuou o seu perigoso rolamento. Então o avião continuou rolando até 110 graus de inclinação. A tripulação não o recuperou antes do impacto. Os dados mostram uma imagem desconcertante do voo durante 1 minuto e meio. Quem é que voa assim? Isso foi intrigante para nós. Então deixou muito claro que precisávamos de mais informações, que precisávamos de mais dados. E esses dados seriam do gravador de voz. É o gravador de voz que nos revela a conversa, o que eles podiam estar olhando. Mas depois de semanas vasculhando o local do acidente, ainda não há sinal do gravador de voz da cabine. Já faz mais de um mês desde o acidente do voo 507 da Kenya Airways. E o gravador de voz da cabine ainda não foi encontrado. Tente ali. Passamos dias vasculhando o local, subindo e descendo, em todos os lugares, procurando o gravador de voz, tentando encontrá-lo.
A equipe agora usa um dispositivo de rastreamento para procurar a caixa no pântano. Cinco semanas após o acidente, o gravador de voz da cabine de comando finalmente é recuperado. Foi um momento de grande emoção para todos os envolvidos com a recuperação, bem como para os investigadores por obter aquelas informações. Muito bem, vamos começar em terra. Inicie. Os investigadores esperam que a gravação explique por que os pilotos deixaram o seu avião rolar tão perigosamente para a direita. Torre, Quênia 507. Parece que o clima melhorou um pouco. Solicitando inicialização. Ok, 507. Inicialização aprovada. Ok. Solicite liberação para taxiar. Eles esperam que a gravação também explique como acabaram caindo em um pântano. 300 metros e subindo. Selecionar rumo. Tá, é aqui que ele para de inserir qualquer comando. Selecionado. Confere. N1. Ok, comando. Esse é o sinal para ativar o piloto automático. Então, devo manter esse rumo? Sim. Depois de dar o comando para acionar o piloto automático, o comandante Wamuya soltou o manche, confiando no piloto automático para conduzir o avião. Mas há um problema. O piloto automático não foi acionado. Ele pensou que o 737 estava voando sozinho. Não havia ninguém nos controles, então nada estava controlando o avião. A descoberta muda o rumo de toda a investigação. N1. Ok, comando. Por que o piloto automático não foi ativado? O comandante pede que o piloto automático seja acionado. Mas o copiloto não aciona. O procedimento deve ser o copiloto apertar o botão e dizer: piloto automático acionado. Ok, comando. Então, devo manter esse rumo? Sim. Os investigadores acreditam que o copiloto estava tão concentrado em inserir a rota ao redor da tempestade que não ativou o piloto automático. 730 metros e subindo. Agora estamos entrando nela. Enquanto isso, o comandante presumiu que o piloto automático estava acionado e controlando a curva à direita pré-selecionada. Minha nossa! Os pilotos só perceberam um problema quando o aviso de ângulo de inclinação disparou. É bastante claro que o comandante esperava que o piloto automático estivesse acionado e não estava acionado, e nenhum membro da tripulação percebeu que não estava. Estamos caindo! Sim, estamos caindo! Esquerda! Esquerda! Correção à esquerda! Da esquerda! Por que nenhum dos tripulantes acionou o piloto automático? Os procedimentos operacionais padrão são uma rede de segurança para as tripulações, mas se não aderirem aos procedimentos operacionais, eles perdem essa proteção. Eles vasculham os procedimentos da Kenya Airways para ver quem é responsável por acionar o piloto automático. Alguma coisa? Pelo que eu posso dizer, não está muito claro quem deveria fazer isso. Tudo o que especifica é ativar quando estiver acima da altitude mínima para acionamento. Isso não ajuda muito. Não estava muito claro nos procedimentos operacionais padrão de quando o piloto automático é acionado, quem é o responsável por fazê-lo e qual deve ser a resposta a isso. Minha nossa! Recuperar-se de uma inclinação de 35 graus não é um procedimento complicado. O alerta do ângulo de inclinação foi projetado para dar aos pilotos tempo suficiente para reagir.
Mas por algum motivo, essa tripulação não foi capaz de fazer isso. A equipe examina a ficha deles. É isso que temos sobre o One Weir. Muita experiência. 16 anos como piloto, a maioria em um 737. Vamos ver o que essa tempestade está fazendo. O comandante tinha sido comissário de bordo da Kenya Airways e depois foi para a escola de aviação, onde conseguiu seu brevet e passou a atuar como piloto. Espere. Veja isso. Mas os registros de treinamento do comandante revelam sérias deficiências. Conhecimento inadequado de sistemas e procedimentos, disciplina de voo insuficiente, mau conhecimento da cabine de comando, abaixo do padrão. Meu Deus. Recolher trem. Recolhido. Descobrimos que o comandante tinha um histórico de dificuldades de treinamento e falta de conhecimento de sistemas autônomos de voo e assim por diante. Então, havia alguns sinais de alerta em seu histórico. A ficha do copiloto não é melhor. Falha ao monitorar o piloto automático. V1. Rodar. O copiloto era jovem e relativamente inexperiente. Ele tinha pouco mais de 800 horas de tempo de voo e tinha recebido algum feedback do seu treinamento que envolvia coisas do tipo: você precisa ser mais proativo em apontar desvios e coisas do gênero. Não era uma tripulação de primeira. Estamos caindo! Correção à esquerda! A falta de habilidade condenou os 108 passageiros a bordo do voo 507? Minha nossa! Os investigadores precisam determinar se a causa do terrível acidente do voo 507 da Kenya Airways foi erro dos pilotos. Muito bem. Ele definitivamente está surpreso. E aí, 22 graus para a direita, 20 para a esquerda, 45 à direita, e então 11 à esquerda. Isso não está ajudando. Quando o alerta de inclinação soou e a aeronave estava rolando para a direita, a primeira resposta foi o comandante virar mais para a direita, o que agravou a situação e muito. Agora o ângulo de inclinação está se aproximando de 50 graus. À medida em que a situação piorava após o alerta do ângulo de inclinação e a confusão entre a tripulação, o piloto automático foi acionado. O comandante apertou o botão. Os investigadores descobrem que quando o comandante finalmente percebeu que o piloto automático não estava acionado, ele o ativou. Mas quando esse comando não nivelou imediatamente o avião, o comandante girou o manche erraticamente, uma ação que desativou o piloto automático. Estamos caindo! Sim, estamos caindo! Então sim, estamos caindo. Esquerda, esquerda. Correção à esquerda. Agora, um está tentando virar à esquerda, enquanto o outro vira para a direita. Eles estão anulando o comando um do outro. Esquerda! Esquerda! Correção à esquerda! Da esquerda! Bank angle. Eu não entendo. Deveria ter sido uma recuperação simples. O movimento para frente e para trás era para fazer ações corretivas, mas não parecia corrigir nada. Ele já inclinou para a direita 34 e 35. Por que ele iria rolar ainda mais? Bem, essa é a pergunta que temos que responder agora. Os investigadores usam um simulador da Boeing para recriar os estágios finais do voo. No simulador,
Você pode literalmente se sentar no assento do piloto e reconstruir o voo e estar lá como piloto para poder determinar se é possível se recuperar. Podemos dar uma inclinação de 50 graus, por favor? Acione o piloto automático. Exatamente o que deve fazer. O rolamento está diminuindo. E os comandos que discutimos? Direita, esquerda, direita. Nossa, lá se vai o piloto automático. O ângulo de inclinação está aumentando. Bank angle. A simulação mostra que, se o comandante tivesse dado tempo suficiente ao piloto automático para assumir o controle, o 737 teria retornado a um ângulo e uma inclinação relativamente seguros. Mas os seus comandos erráticos impediram que isso acontecesse. Se ele não tivesse feito nada. Foi determinado que a recuperação ainda era opção apenas alguns segundos antes do impacto acontecer. Os investigadores estão confusos. Por que o comandante, que era experiente, não foi capaz de executar uma recuperação tão simples? Havia algo que não estávamos vendo na investigação que pode ter confundido a tripulação? Então começamos a olhar mais atentamente para a possibilidade de desorientação espacial. É do simulador? Sim. Está escuro lá fora. Não tem referência nenhuma. Havia uma escuridão completa lá fora. Olhando pelo para-brisa, não havia referência alguma no solo que pudesse ter ajudado a endireitar o avião imediatamente. Minha nossa! Desorientação espacial é uma incapacidade de distinguir para cima e para baixo, esquerda e direita. É sabido que ela dificulta o julgamento e atrasa os tempos de resposta. Estamos caindo! Sim, estamos caindo! Esquerda! Esquerda! Correção à esquerda! Só o copiloto pareceu avaliar a situação corretamente. O que você está fazendo? A primeira coisa que ele diz é: sim, estamos caindo. Levou 10 segundos para ele falar. Quando o alerta do ângulo de inclinação disparou, não houve discussão sobre o que estava acontecendo, até o comandante dizer: Estamos caindo! Estamos caindo. Sim, estamos caindo! E o copiloto não disse nada, até dizer: Correção à esquerda! Os investigadores ouvem a gravação da primeira parte do voo de Abidjan para Douala. Eles estão procurando pistas sobre por que o copiloto permaneceu em silêncio. Vamos ouvir. O que há de errado com você? O que eles ouvem os deixa chocados. Quando os investigadores ouvem a gravação de voz da cabine de comando da primeira parte do voo 507 da Kenya Airways. Desculpe, o senhor disse altitude de 4.300 metros? Sim. Não seja tão estúpido. Anote se você não lembra. Nossa. Eles ficam pasmos com a forma como o comandante tratou seu copiloto. Foi muito ruim. O comandante estava meio que intimidando o copiloto. Havia palavras do tipo estúpido, calha a boca, coisas assim. Você não espera ouvir isso em um ambiente com tripulantes profissionais. O que há de errado com você? Não ouviu a instrução? Rumo 230. Entendeu? Parece que o copiloto se intimidou com o comandante. Rumo 230. Entendeu? Em certo ponto, o copiloto meio que se limitou a responder com alguns sons monossilábicos. Os investigadores suspeitam que isso pode explicar por que o copiloto demorou tanto para falar. O comportamento do comandante em relação ao copiloto na primeira perna do voo provavelmente o levou a adotar uma espécie de papel passivo.
você precisa dos 2 pilotos ativamente envolvidos na verificação um do outro e na detecção de erros. E se um piloto adotar uma função passiva, eles serão menos eficazes. Ele era muito arrogante? O tratamento dado ao seu copiloto pelo comandante Wamwea leva os investigadores a examinar o seu histórico profissional mais de perto. Pode me dar mais informações? Passamos muito tempo revisando as fichas dos pilotos e também entrevistamos outros pilotos. Houve algum? Entendi. Eles descobrem rapidamente que as falhas do comandante não se limitavam às suas habilidades como piloto. Entendi. Ele tinha muitas coisas preocupantes em sua ficha de treinamento sobre ser dominador, ser autoritário, em termos de como ele lidava com outros membros da tripulação. Arrogante e dominador. Então, temos um copiloto jovem e reservado e um comandante autoritário. Esse acidente é uma espécie de retrocesso aos dias em que o nosso enfoque era nas questões de comandantes excessivamente assertivos, dominantes e autoritários, e copilotos juniores submissos e inadequadamente assertivos. Uma combinação letal. Os investigadores concluem que a má combinação dessa tripulação de voo desencadeou a sequência de eventos que levou ao acidente. Como investigador em todos esses acidentes em que trabalhei, está muito claro que nunca há uma única causa. É sempre uma sucessão de eventos. Então, devo manter esse rumo? Sim. Uma combinação mortífera de mau desempenho dos pilotos com desorientação espacial contribuiu para o acidente. Estamos entrando nela. Todos os fatores de risco estavam presentes. Havia distração, havia visibilidade externa reduzida e havia confusão. Mas no final, os investigadores concluem que um grande erro desencadeou toda a tragédia. N1. Ok, comando. Então, devo manter esse rumo? Sim. Foi falha da tripulação não garantir que o piloto automático estivesse ligado. Minha nossa! O que levou à morte de 114 pessoas. Estamos caindo! Ah! Após o acidente do voo 507, a Comissão de Inquérito de Camarões faz uma série de recomendações, incluindo a atualização regular de manuais de segurança relacionados a procedimentos na cabine de comando e responsabilidades da tripulação. Eles fizeram alterações nos procedimentos operacionais padrão sobre quem é responsável pelo acionamento do piloto automático, e isso foi muito importante. E melhor treinamento de pilotos, com foco no procedimento de recuperação. Uma tecnologia que a Boeing testou e desenvolveu e está pensando em instalar em seus aviões é uma seta de recuperação de rolagem. Então, se você estiver em um ângulo de inclinação incomum, o mostrador de atitude mostrará a direção que precisa rolar o avião e também fornecerá um alerta sonoro. No fim, você precisa incluir o treinamento, a composição da tripulação e adicionar os elos da corrente. A corrente que fez tudo isso acontecer naquela noite. Vamos ver o que essa tempestade está fazendo. Quem não está familiarizado com a investigação de acidentes pensa que todas as respostas estão no local da queda. Raramente estão no local da queda. E esse caso foi exatamente assim. Rodar.